fui analisar o Manchester United, que é uma empresa listada. Existem alguns clubes na Europa que são listados, se não me engano, Borussia, Juventus, e o Manchester United é um time listado. E daí acho que a gente tem que fazer um deep dive aqui, né? Assim, se aprofundar um pouco mais. Qual que é o problema do futebol, do clube de futebol como um negócio? O gestor de um clube de futebol, ele tem que ter um equilíbrio entre ganhar títulos e responsabilidade fiscal. Não gastar né? muito, não... E qual que é o problema? Existe uma correlação muito grande entre salários, contratações e títulos. Normal, você pega quem foi o último campeão da Champions League. Foi quem mais gastou nos últimos 10 anos. Sim. Normal. Talento custa dinheiro. Você quer trazer o Cristiano Ronaldo, o Haaland, o Messi. Eles estão cada vez mais caros, né? Estão cada vez mais caros. É bem interessante o ponto que você trouxe. A inflação do salário de jogador de futebol rodou a 2 vezes a inflação média. Os jogadores estão ganhando cada vez mais. E qual que é o motivo disso? Acho que tem alguns motivos, né? O futebol tem uma atenção cada vez mais global. Sim. Eu, quando era pequeno, não passava na Globo a final da Champions League. Sim. Hoje começa a passar. Era difícil de você acessar os jogos de fora. Conforme esses clubes foram ficando globais, hoje as crianças elas Exatamente. usam camisa do Manchester City, do Barcelona, Tem do Real Madrid. internacionais. E isso fez com que os times ganhassem mais. Eles estão tendo mais visibilidade, estão tendo mais clientes no mundo todo e com isso estão tendo também mais receita. Até aí, tudo bem. Em teoria seria bom para os clubes europeus e para os clubes em geral. Só que qual que é o problema do futebol? Voltando para aquela questão que eu falei. Tem que existir um equilíbrio entre responsabilidade fiscal, dar lucro e ganhar títulos. E de uns 20 anos para cá, começou a entrar dinheiro no futebol que vem de fora do futebol. O que eu quero dizer com isso? Sheiks árabes, magnatas russos que compram um clube de futebol e usam isso como uma espécie de despesa de marketing. Tá. Né? Então, vai lá... Maravilhoso essa análise. Um país, deixa de ser um sheik, vem o fundo soberano, ou vem dinheiro de uma população e compra um clube. E usa isso como o marketing para botar o nome da fundação, o nome do país. E botar o nome, a cara do sheik no mundo também, né? Também, acho que daí entra naquele sport washing, né? Que Exatamente. é tentar melhorar a visibilidade de um país perante o mundo. Então, o clube que só vive do futebol, que só tem receita do futebol, está competindo com um outro clube que pega dinheiro de petróleo, que é uma indústria muito maior do que a indústria do futebol, e usa isso aqui como... A empresa de petróleo usa o clube como uma despesa de marketing. Então, para o clube, ele vai competir com um talento... com outro clube que está pegando mais dinheiro de outros cantos aqui. Então, este clube vai ficando cada vez tendo que gastar mais e mais e mais da receita só para empatar. E o que a gente vê é que a margem vai ficando cada vez menor. Quem ganha com o futebol hoje? Jogador de futebol, a FIFA e a Nike. Basicamente... E a Nike. Uma empresa específica. E eu ia, inclusive... incluir mais um item nessa lista sua, que agora tem surgido as casas de apostas, né? As casas de apostas, hoje elas ganham dinheiro. Eu acredito que ao longo do tempo, por incrível que pareça, a margem delas vai cair. Primeiro, tributação. E segundo, competição. Tem quantas casas de apostas por aí? E terceiro, talvez regulação. Já tem alguns países na Europa que estão proibindo apostas patrocinarem clubes. Eu fiquei sabendo no futebol inglês é só na manga. Então, o que acontece? Os espaços publicitários vão ficando cada vez menores, porque naturalmente pode ter uma influência da casa de aposta dentro de campo, e acho que isso acaba com o esporte a médio e longo prazo, né? A confiança do consumidor vai caindo ao longo do tempo. Então, o que aconteceu com as casas de apostas no primeiro momento? De fato, quem veio primeiro bebeu água limpa, e agora começa a ter um monte de competidor. Então os clubes estão recebendo cada vez mais propostas. Antes tinha uma casa de aposta e 20 clubes. Agora começa a ter 40 casas de apostas e 20 clubes. Daqui a pouco vai ter, 500 casas de apostas, porque não deve ser algo tão difícil de montar uma casa de apostas. Isso aí, pelo que eu estudei, é tipo um white label. Você contrata um software, bota a tua marca e vai para o mercado.
não é algo tão difícil de montar e vai então virar um desafio de atrair clientes, né? Num ambiente de competição, vai virar, sei lá, que nem a indústria de restaurantes. Vai ter um outro que vai se destacar, pô, o McDonald's se destaca, o Starbucks se destaca, Sim. mas tem competição. Se destaca e se expande, né? Tem isso. E se você não falou que não colocaria dinheiro nem nos clubes de futebol como empresas abertas, que dirá, imagino, fazer uma fezinha? Faz fezinha? Não, jamais. Jamais. Nem loteria, nem nada. Jamais. Com essa história de combater pirâmide financeira, que é o que você ficou famoso. Eu não acho que é uma pirâmide, eu acho que é um vício que não leva a lugar nenhum. E os números são impressionantes. Muito, né? Teve uma pesquisa, se não me engano, da XP que movimenta 120 bilhões de reais. Já está impactando no resultado de empresas, né? Principalmente para as empresas que vendem para os públicos C, D e E, que é onde as casas de apostas têm uma penetração maior. E eu acredito que isso é péssimo para o país e acho que tem uma discussão diferente do que eu acredito que é péssimo e se deveria ser liberado ou não. Mas eu não acho que é bom a gente botar uma parte significativa da riqueza nacional. Sim. Em caso de aposta, seria melhor que as pessoas poupassem, sei lá, investissem na infraestrutura do país, esse etc. é um dos resultados dentro do setor. Já começa, por exemplo, em supermercados, atacarejo, a falar, olha, a gente está começando a ver impacto na nossa receita, as pessoas estão comprando menos produtos de alimentação mais. E limpeza. Não sabemos se para brincar mais ou se brincou mais, perdeu um pouco a linha e está gastando verdade. menos. É porque é viciante, é uma coisa que dá prazer. Eu nunca joguei, mas se eu fosse assistir um jogo e ainda botasse dinheiro em cima, certamente ia dar mais prazer, soltar dopamina, não sei quais são aí os termos. Um dia vocês convidam um médico para explicar um psiquiatra. Não, mas é exatamente isso mesmo. Mas eu imagino que, como todo vício, dá uma mexida aqui nos hormônios das pessoas. E quando a pessoa ganha, ela se sente muito poderosa, né? É o tal negócio. Você fala de investimento, você sempre deixa claro que é longo prazo. É longuíssimo prazo. Então, o curto prazo ali, você fazer um microinvestimento, você poder ganhar uma bolada, mexe muito, pelo menos, com a imaginação das pessoas.